Alô, amigos do Urbano! Começa agora o único podcast que relembra a gloriosa história do Santos Futebol Clube. Sou o Vinícius Cabral, estou aqui, como sempre, com meu grande parceiro Fernando Ribeiro, e dessa vez a gente vai falar sobre o Almanaque dos Craques, o livro mais esperado de 2021. Tudo bom, Fernando? Vini, tudo muito bem? 36º episódio aqui do podcast Amigos do Urbano. E hoje, para tratar um assunto que vai marcar época na historiografia do Santos Futebol Clube e do futebol brasileiro também, que é para falar sobre o Almanaque dos Craques, uma obra de construção coletiva, uma obra das mais importantes da história do Santos e que vai relembrar todo e qualquer jogador que tenha vestido o manto sagrado do Santos Futebol Clube. Essa é uma obra sensacional, uma obra muito necessária. E hoje a gente vai conhecer quem fez a obra, como fez a obra, por que fez a obra e quem são esses abençoados, Vini. Onde vivem, né? Do que se alimentam e o que fazem esses homens. É isso, cara. É o Almanaque dos Esses Craques, homens maravilhosos, Vini. todos eles. É uma obra, uma força-tarefa conjunta aí de vários membros da Sofis, vários historiadores, pesquisadores, jornalistas, estatísticos, matemáticos, e saiu Pastores. pastores, e saiu esse resultado incrível, né? Que nem o Fernando falou, ficha técnica e informações sobre os mais de 1.700 jogadores que vestiram a camisa do Peixe. O livro chama-se Almanaque dos Craques, né? O segundo almanaque lançado nesse sentido histórico, né? Tem o Almanaque do Santos, feito pelo Guilherme Nascimento, que também participa do Almanaque dos Craques, que faz a ficha de todos os jogos do Santos, né? Uma coisa absurda. E essa com as informações dos jogadores, Fernando, como você falou, pioneirismo, né? Nenhum clube na América do Sul tem isso, né? Isso é muito comum na Sim, Europa. neste formato, não, né, Não, Vini? nesse formato não. Nesse formato que a Sofis fez, não. Passou a limpo a ficha de todos os jogadores. E, cara, foi um prazer ter essa galera aqui para falar com a gente, né, Fernando? Foi um programa um pouquinho diferente. A gente dividiu em duas partes. Na primeira parte, conversamos com o Marcelo Fernandes separadamente, que ele é um dos caras que matou no peito aí e conduziu toda a estratégia do Almanac. E depois a gente falou com o Evaldo Rodrigues, com o Guilherme Nascimento e com o Wesley Miranda, também três pilares do projeto. Projeto esse que teve a ajuda de várias e várias pessoas, Fernando, eu participei, Valmir, tantas outras pessoas. A gente até brincou na entrevista, vocês vão ouvir já. Se a gente for nomear, vai faltar espaço, a gente vai esquecer de alguém. Mas o importante é que tá no livro o nome de todo mundo. E, cara, de novo, né, Fernando Santos sendo pioneiro, né? Não o Santos, mas a história do Santos, que é a história mais bonita do futebol mundial. E agora vai ter a história de todo mundo que já vestiu essa camisa incrível. Vini, é uma obra muito necessária, como eu falei anteriormente, porque a história do Santos por anos e anos foi, não digo deixada de lado, mas muito pouco explorada. E a concepção da Sofis, o nascimento da Sofis, veio para preencher essa lacuna. E aí, desde então, os pesquisadores, né, os amantes da história do Santos Futebol Clube se reúnem, estão reunidos para poder criar conteúdo, para poder relembrar as histórias e para poder trazer vida a obras como esse almanaque, né? Uma obra fantástica, porque você traz fotos de muitos dos jogadores que atuaram com a camisa do Santos, jogadores que a torcida não conhece ou não sabem que atuaram, ou não conhecem o rosto, já ouviram falar por conta de parentes mais antigos, ou leram em algum jornal, em alguma revista, em algum livro, e com esse almanaque as pessoas vão poder ver a face, né, dos homens que fizeram a história do Santos, e depois de mais de 100 anos, se tornou a história mais bela do futebol mundial, né, Vini? E é importante que você falou isso, Fernando, da história dos homens, né? Porque a gente tem uma história riquíssima e linda também das Sereias da Vila. Nesse almanaque, esse almanaque é sobre o futebol masculino. E Sim. em breve a gente vai ter literatura sobre sereias, a gente não vai, sem dar muito spoiler, a gente vai ter livros sobre sereia muito em breve, e mais para frente com uma pesquisa grande que principalmente o Valmir faz, a gente vai ter um material sobre as sereias mais rico, né? Com mais detalhes como o almanaque do time masculino. Então é isso.
conversa dividida em duas partes, vocês não estranhem, porque primeira vez que a gente faz isso, né? Dividir a entrevista. E aí segue o papo agora e a gente volta no final para falar com vocês para dar tchau. Valeu! E nessa primeira parte da conversa, a gente está com o Marcelo Lúcio Fernandes. Marcelo, que é um dos autores do livro Santos Futebol Clube, o maior espetáculo da Terra. Esse livro eu recomendo demais, conta principalmente as principais excursões da história do Santos. E o Marcelo também é uma das mentes por trás do Almanaque dos Craques, né, Marcelo? Queria que você contasse um pouquinho da ideia de fazer o Almanaque dos Craques, de todo o processo que, obviamente, não começou em 2021, né? Isso é um trabalho que vem de anos. Tudo bom, Marcelo? Tudo bom, Vini, amigos? Boa noite aí, boa tarde a todos, a você e aos demais amigos do Urbano. Eu também sou um amigo do Urbano. Apesar de não ter conhecido o Urbano, sou um amigo do Urbano, dos Urbanos, né? Então, Vini, esse projeto é um projeto meio maluco, né, cara? Porque ele começa... Não tem uma data exata para começar esse projeto, né? Na verdade, tanto eu quanto o Guilherme, o Wesley, o Guilherme Nascimento e outros pesquisadores aí, o Valmir Gonçalves também, já cada um fazia a sua lista de jogadores baseado nas fichas técnicas que eles iam coletando aí ao longo da vida deles, né? Então, mais precisamente, se eu tiver que dizer uma data, acho que começou quando o Almanac foi lançado, em 2012, né? O almanac que você diz é o almanac dos jogos, né? Das fichas Isso, técnicas o dos jogos do almanac Santos. do Santos Futebol Clube, né? Com todas as fichas técnicas. E quando esse almanac foi lançado, começou uma corrida, né? Nós conversamos entre nós, né? Eu, o Guilherme, o Wesley, o Evaldo, o Valmir e os outros pesquisadores aí, o Brandi e os demais pesquisadores da Sofis, e olhamos o material impresso, né, o material pronto, e falamos assim, bom, agora nós temos que fazer uma triagem e separar aí todos esses jogadores aí desde 1912 e separar por nome, né, de A a Z, hein, por ordem alfabética, e começar recolher informações sobre todos esses caras, né, nome, data de nascimento, data de óbito, o período em que jogaram no Santos, jogos, gols, aquilo que a gente puder levantar, né? Então esse trabalho começou em 2012 e estamos aí finalizando aí no ano de 2021, né? Um trabalho interminável. Mesmo depois de impresso o livro, ele vai continuar aí durante anos e anos, né? Exato. Os jogadores, só para vocês terem uma ideia, pensa assim, vamos falar do elenco atual, o Marinho. Então tem lá o Marinho, sei lá, X jogos pelo Santos, só que ele jogou, vai jogar semana que vem, e aí vai atualizar o número de jogos, o número de gols. Então o Almanac dos Craques é um documento que nasce histórico e que daqui a uns anos vai ter que ter uma segunda versão, né, Marcelo? Vai ter que ter uma atualização. A gente teve que espremer aí 1.700 jogadores em 300 páginas, né? Foi um trabalho aí difícil, né? Você coletar todas essas informações aí e colocar isso impresso num livro é complicado, né? Porque a gente gostaria de colocar aí uma página dedicada a cada jogador, né? E a gente não pode, infelizmente, colocar aí uma página para cada jogador, porque o projeto se torna inviável, né? Um livro de futebol, seja de futebol ou não, aí que tenha mais de 300 páginas, que seja um trabalho capa dura, impressão a laser, um trabalho luxuoso aí, se torna inviável, né? Não são todos os torcedores aí que podem pagar aí, sei lá, uma quantia aí de 700, 800 reais por um livro desse. Então, o nosso objetivo era fazer um trabalho popular, né? A gente sabe que não é um preço quase de graça, mas é o preço que exige aí uma obra desse porte, né? Então tivemos aí que rebolar e sei lá, escolher aí os 30 maiores aí que mereciam uma página e depois outros 30 que mereciam meia página, e a gente foi jogando, né? Colocando aí um quarto de página para alguns, uma foto maior para esse, para aquele. Então foi complicado, né? Não foi fácil. Sim. Mas o mais incrível do Almanac é que todos esses 1.700 jogadores têm informação no Almanac. Então é um trabalho de pesquisa absurdo, como o Marcelo falou, porque pensa, é muito fácil a gente arrumar uma informação sobre o Jean Mota. A gente vai ali, vai no Google, vai nos sites, nos jornais.
Agora, e para procurar informações dos 11 primeiros jogadores que jogaram a primeira partida da história do clube. Então, você imagina o tamanho do trabalho que esses malucos tiveram e o resultado é bastante impressionante. Marcelo, eu só quero falar um negócio sobre espaço. A gente no Almanac priorizou, por exemplo, vamos dizer assim, vamos pelo Pelé. Tá lá Pelé, tal, aí tem a história do Pelé, a ficha dele, tá os títulos. Então a gente colocou lá 2 Libertadores, 2 Mundiais, 11 Paulistas, 6 Nacionais e Rio-São Paulo, tal. A gente não colocou os torneios como, por exemplo, o Pentagonal, o Hexagonal do Chile, por exemplo, porque se a gente colocasse todas essas taças conquistadas por esses jogadores, o livro ia ter que ter, não sei quantas páginas ele acabou ficando, mas ele ia ter que ter o dobro. Então a gente priorizou, né, Marcelo, esses títulos, não vou dizer maiores, né, porque hoje um hexagonal do Chile talvez seja maior do que muito campeonato aí conquistado hoje em dia. Mas esses torneios tradicionais, né, que a gente fala que é o brasileiro, o estadual e assim vai. Foi por isso ou teve mais algum motivo, Marcelo? Então, Vini, isso aí foi uma das discussões que nós tivemos aí durante a confecção do livro, né? O objetivo nosso era colocar aí todos esses torneios nacionais e internacionais. Mas o problema é como você falou, né? A falta de espaço, né? Eu penso que numa segunda edição nós teremos aí, nem que seja aí torneios internacionais, o total, né? 26 ou 27, torneios nacionais, 7, 8, 9, 10, colocaremos o total, né? Não precisa especificar cada um, porque a ficha já é um pouco extensa, né? Você pega jogadores aí como seu Lima, seu Pepe, Pelé, então só a parte dos títulos desses grandes jogadores aí, a gente já ocupa aí 70% da ficha do cara, né? Então, para os próximos, né, na próxima edição aí, nós vamos. É uma promessa que eu faço para você e para os leitores, né? Colocaremos aí títulos nacionais e internacionais e o total. Agora, especificar em cada ficha, hexagonal do Chile, pentagonal de Buenos Aires, Teresa Herrera, falta espaço, meu amigo. E o grande problema nosso é esse, é ter espaço. Então a gente teve que espremer o limão até a última gota. É isso mesmo. Marcelo, você é um cara que tem muito acesso aí por cidades europeias, visita vários clubes, vários museus. Eu queria que você falasse um pouco de como que funciona. Primeiro que o Almanac dos Craques é pioneiro aqui no Brasil, né? Nenhum outro time tem. E queria que você falasse como é que funciona a defesa dessa memória pelos times europeus, né? Porque existe uma cultura aqui no Brasil um pouco diferente do que aí na Europa, né? E aí depois eu queria... Não, primeiro vamos nessa, depois eu quero falar sobre gols oficiais. Mas primeiro vamos nessa de como o europeu trata e o pioneirismo da Sofis para a confecção do Almanac dos Craques. Olha, o pessoal aqui na Europa leva muito a sério esse negócio de proteção à memória, à história. Então, assim, você desde pequeno você é condicionado a isso, né? Você vê minha filha, por exemplo, ela tem 13 anos de idade, eu acho que ela dos 6 até aos 10 anos de idade, acho que ela visitou mais museus do que em 40 anos de existência. Então, isso daí já vem enraizado nas escolas desde pequeno, né? A importância da história, a importância do passado. Então, isso aí já vem no DNA deles, né? E em relação ao futebol, qualquer loja de qualquer grande ou médio clube europeu que você vá, né? Você vá num estádio, na sede desses clubes aí, você tem a loja deles e você encontra aí dezenas de títulos diferentes relativos a esses clubes aí, né? Então, eles valorizam muito essa parte histórica. O grande problema nosso, eu penso que seja ainda os preços, né, os valores, você pagar um décimo de um salário mínimo para poder comprar um livro é caro, né, não é barato. Eles aqui, você varia aí o salário mínimo aí, há países que são 1.700, 2.000 euros o salário mínimo, 500 euros, 600 euros, 700 euros. Então, para eles é muito mais acessível, né? E eles, todo ano, são 2, 3 publicações históricas, dependendo
do clube, né? Você pega clubes aí de pequeno porte, por exemplo, como o Southampton na Inglaterra, eles fizeram um almanaque dos craques sensacional, né? Eles foram até na França pesquisar cemitérios da Primeira Guerra Mundial e da Segunda, onde alguns jogadores faleceram durante a Primeira Guerra Mundial, né? E eles foram até os cemitérios da França e da Bélgica fazer esse tipo de pesquisa. Então, independente do tamanho do clube, às vezes os clubes até menos expressivos possuem publicações mais espetaculares que os grandes, às vezes. Então, a nível de história e de memória, eles estão anos-luz de nós por diversos motivos. Então, o que eu acho legal é poder ver isso pessoalmente e poder pegar essas ideias e tentar implantar no Santos, né? Tentar usar isso para o nosso lado, tentar levar isso para o torcedor. Falar assim, olha que legal isso aqui seria sensacional, o torcedor ter isso em casa. Então, para a gente é importante ter esse intercâmbio, né? Não só a gente poder visitar esses museus, essas bibliotecas, mas também manter contato com historiadores e pesquisadores de outros países, né? Porque eles também trazem muita coisa boa para nós em relação à história e preservação da história do clube. Sim. E qual o almanaque estrangeiro mais te impressionou? Os que eu tenho os que eu tenho são o do Barcelona, esse do Southampton, um do Arsenal. Qual mais? Tem um da seleção argentina, mas acho que o que eu mais gostei, tem do Benfica também, que é muito bonito, apesar de não ser tão luxuoso como o nosso. O que eu mais gostei foi do Southampton, né? Por causa que eles fizeram um livro aí com 600 páginas e trouxeram informações aí espetaculares, né? Teve esse trabalho aí deles irem nos cemitérios ingleses, na França, na Bélgica, e pesquisar data de nascimento, data de óbito exatamente, né? Eu achei sensacional esse trabalho. Mas eu acho que nenhum será igual o do Santos Futebol Clube, né? Porque nós pegamos aí algumas ideias boas desses clubes europeus para fazer algo muito melhor. Eu acho que o nosso vai ser insuperável e eu espero que assim o grande objetivo nosso é poder resgatar a história desses jogadores que fizeram história no Santos, fazer com que esses jogadores sejam imortais, entre aspas, né? Não deixar a história desses caras morrer nunca, poder enaltecer a história do clube, a história desses jogadores, poder fazer com que a família veja, talvez pela primeira vez, a foto de um ancestral, um bisavô, um trisavô, um tataravô. Isso eu queria falar com você. Desculpa te cortar, Marcelo. O trabalho que você fez, você coordenou, de achar imagens desses caras, né? Porque a gente está falando de jogadores que jogaram na década de 10, por exemplo. E o Marcelo conseguiu angariar essas fotos e aí também usou uma ferramenta de criação de rostos, né? De criação não, mas de... Explica um pouco sobre essa ferramenta, Marcelo, que vocês conseguiram, junto com a equipe lá de design da Editora 11, criar, né, a imagem da pessoa que viveu em décadas passadas. Talvez, como você falou, talvez um familiar nunca viu e vai ver no almanaque. Olha, o que eu acho sensacional desse trabalho é assim, nós começamos aí a fazer a diagramação no mês de novembro. No mês de novembro, não, nós começamos a campanha em novembro, né? Em outubro, se eu não me engano, de 2020. E durante a campanha, nós não tínhamos certeza se o livro ia ser lançado, né? E eu já tinha material, boa parte do material separado, aí apareceu um site de árvore genealógica que tinha uma ferramenta de restauração de foto, né? E eu peguei uma foto do Santos de 1915, o campeão santista de 1915, e eu dei um zoom na foto de um jogador chamado Anacleto Ferramenta e fiz essa restauração dessa foto, né? E por incrível que pareça, ele saiu com os traços de um jogador de cor negra, né? E através desse restauro nós fomos atrás das informações, que havia uma suspeita, né? E nós conseguimos ter a certeza que era um jogador negro, né? Então, durante a campanha, nós começamos a restaurar as fotos dos jogadores um por um, né? Houve restaurações que eu fiz aí, de um jogador aí, 7, 8, 9, 10 restaurações de fotos diferentes, para chegar a um bom resultado. E o mais incrível disso tudo foi que alguns jogadores que nós tínhamos
fotos deles com outros parentes, né? Não existe foto desses jogadores com o uniforme do Santos. A gente fez um trabalho sensacional em parceria com o Marcelo Martins, do MMDC Studios. E o Marcelo, eu dei o rosto desses jogadores e o Marcelo deu a roupa, né? Então, a gente juntou o útil ao agradável, né? Nós tínhamos o rosto do cara perfeito, legível, né? Restaurado. E o Marcelo, ele deu o uniforme a esses jogadores. Agora, o que eu acho sensacional é assim, que fotos de jogadores que você mal conseguia ver o rosto, graças à tecnologia atual, você vê perfeitamente o rosto do jogador, os dentes, os olhos. Então, é um trabalho impressionante, né? E ainda bem que isso aconteceu bem antes da gente poder lançar esse livro, né? Porque senão Sim. ia ficar para uma outra edição, para um outro projeto. Então, além de ser um projeto pioneiro, acho que vai ser o primeiro com esse tipo de trabalho de restauro, né? Verdade. Você poder restaurar os rostos desses jogadores aí, poder dar rosto a um bisavô, um trisavô de um amigo nosso aí que acompanha os nossos grupos aí, ou que vai ver pela primeira vez aí o rosto desses ancestrais, né? Eu acho sensacional isso. E você falou em pioneirismo, a importância da Sofia estar por trás disso, e eu queria saber de você, como um dos cabeças aí do projeto, se isso vai encorajar pesquisadores de outros clubes do Brasil a fazerem os almanaques deles, né? O almanaque do Cruzeiro, do Flamengo, do São Paulo, e etc. Você acha que isso vai virar uma tendência aqui no nosso futebol? Eu acho que sim, porque você tem clubes aí com torcida para poder consumir esse material. Você tem aí pesquisadores, historiadores aí de grande porte nos grandes clubes brasileiros aí, no Flamengo, no Palmeiras, no São Paulo, no Corinthians, no Fluminense, né? Que eu gosto de citar muito o Fluminense, porque o pessoal do Flu Memória, eles são muito bons, né? Então eu acho sim que vai virar tendência. Já falei até com o Dalton, que é o diagramador aí do almanaque dos craques aí, que ele vai ter trabalho aí nos próximos meses e anos aí, que com certeza vai virar, vai ser influência, né? O almanaque dos craques do Santos vai influenciar outros historiadores e outros clubes. E é bom, né? Tomara que aconteça, porque quem ganha com isso é a memória do futebol brasileiro, né? É isso. E nós juntarmos essas informações todas aí, quem ganha é nós, né? Quem sabe a gente aparece um jogador aí que nós não temos a foto dele, ou uma data de nascimento, uma data de óbito. E isso é muito bom, você poder fazer esse trabalho, esse intercâmbio com outros historiadores, porque todo mundo ganha com isso, né? Claro. E as próximas gerações vão ter uma fonte impressionante para consulta. Marcelo, para fechar a sua parte, eu estou aqui com a ficha de um tal Edson Nascimento aberto, e aqui está dizendo que ele tem 1.091 gols. São gols oficiais, Marcelo? Sempre foram e sempre vão ser, né? Isso é um assunto aí que a gente... a Sofia desceu de sola nessa polêmica, né? São 1.091 gols oficiais. Os clubes brasileiros sempre, em seus arquivos históricos, sempre contabilizaram jogos amistosos onde 11 jogadores enfrentavam 11 adversários, né? Depois de 1933, eram 11 profissionais contra 11 profissionais, né? Uniforme oficial, medidas de campo oficial, súmula de jogo. Então, todos esses números aí sempre foram contabilizados, né? Se você pegar jogos aí dos anos 80, 70, televisionados aí pela Rede Globo, Tupi, etc., sempre vai ter um jornalista aí que vai lançar ali, estamos aí no 1000º, 200º jogo da história do Santos, do Corinthians, do Palmeiras. Então, todos os clubes, seja grande, pequeno ou médio, contabilizavam os jogos amistosos, né? O que não contabilizavam eram combinados, né? Santos, Vasco da Gama contra o Dinamo Zagreb da Croácia, né? Isso eles nunca foram contabilizados, né? Então essa moda aí, ela acontece aí a partir de 2007, aí começaram com essa história de que apenas jogos de competições são jogos e gols oficiais. E nós somos totalmente contra isso, não só a Sofis e o Santos Futebol Clube,
mas também os outros grandes clubes do futebol brasileiro e seus respectivos historiadores, né? A gente teve um caso aí com o Michael Serra do São Paulo, por exemplo, onde ele teve que fazer uma recontagem do Rogério Ceni porque alguns diretores só queriam contabilizar gols em competição. E o Michael Serra teve que explicar para eles que não, nós vamos contabilizar os gols em competições do Rogério Ceni e os gols do Rogério Ceni em amistosos, porque os gols em amistosos também são gols oficiais. Então, o que existe aí foi uma lavagem cerebral que foi feita há alguns anos e todo mundo embarcou nessa, né? Foi uma das maiores, se não a maior fake news da história do futebol mundial. E um dos papéis nós pesquisadores, historiadores, é justamente contextualizar, né, Marcelo? Por exemplo, uma vitória do Santos numa excursão na Europa nos anos 60 tem um valor absurdo. Você ganhar de um Barcelona no Camp Nou, você ir lá na Itália, vencer o torneio Itália, por exemplo, ganhando de Juventus e Roma e Inter, são os principais times da Itália, tem um valor enorme, né? Assim como, obviamente, uma vitória no Campeonato Paulista contra o Jabaquara. Então, o jogo é jogo, tá dentro da regra, tem que ser computado, e foi o critério que a Sofis usou, a meu ver, correto, né, Marcelo? Porque tem muita gente aí que tenta desqualificar, não sei se é para colocar lá em cima jogadores que eles acompanharam, e aí deixar de fora a galera da antiga, fazer assim, não, eu vi o melhor, sabe assim? E esquecer. É um desserviço, mas tanto a Sofis quanto outros pesquisadores como o Michael Serra, brilhante, né? Ele é um pesquisador brilhante do São Paulo, estão aí para isso, certo? Correto, Vini. Eu acho que eu até desafio alguns historiadores e pesquisadores aí, jornalistas, encontrarem algum jornal, alguma revista antes do ano de 2007, dizendo, explicando que por que amistosos não são oficiais, né? Você, por exemplo, eu tive no Barcelona há alguns anos atrás, né? E eu comprei um livro dos 110 anos do Barcelona, né? Onde havia uma lista no final do livro com as estatísticas dos goleadores do Barcelona, e lá estava específico, lá estava marcado a lista dos jogadores, estava escrito em cima, gols oficiais, gols em competições e amistosos, contabilizados ali. E o Messi estava ali já com cento e tantos gols. Então, quem diz que os europeus nunca levam gols em amistosos em conta, não sabe o que está falando, né? Eu estive no museu do Bayern Munique, por exemplo. Se você procurar no ano de 1961, tá lá a ficha técnica do jogo do Santos contra o Bayern Munique, né? Então, eles podem não utilizar essas informações aí em todos os jogos da Champions League, mas os historiadores dos grandes clubes europeus, eles têm lá contabilizado, sim, os jogos amistosos e de competições, né? Eu nem gosto de falar esse negócio de jogos oficiais e gols oficiais. Eu digo simplesmente jogos oficiais, engloba os amistosos e as competições. E alguns jornalistas aqui do Brasil, eles não traduzem diretamente, né, o português do espanhol, né, e tem preguiça de separar essa nomenclatura aí de gols em competições e gols em amistosos, né? E só apenas citam gols oficiais, como se fosse apenas oficial jogos de competições. Então, cito um exemplo aí não muito longe. Por exemplo, Folha de São Paulo que descobriu um gol do Pelé oficial no ano de 1996. Foi um rebuliço, fizeram lá uma reportagem com 4, 5 páginas, descobriram um gol oficial do Pelé, né? Vocês se vê todos os jornais aí brasileiros e estrangeiros antes de 1995 ou de 95 a 2007, ninguém tenta ridicularizar ou diminuir os gols do Pelé em amistosos, né? A impressão que eu tenho é que os caras pegaram a lista de gols do Messi, pegaram do Pelé e falou assim, como é que a gente vai conseguir tirar 500, 600 gols desse cara? Pera aí. Ele marcou 600 gols em amistosos. A gente pode simplesmente citar que ele tem menos gols em competições que o Messi e a gente vai transformar o Messi no maior artilheiro do mundo. E foi o que aconteceu. É isso aí. O Marcelo é quase um sócio aqui do Amigos do Urbano. É o cara que mais participou aqui do nosso podcast. Valeu de novo, Marcelo. Muito obrigado pela presença e até a próxima. Valeu, Vini. Obrigado. Só
queria agradecer você também aí, que você ajudou bastante a gente nesse projeto aí, apareceu aí aos 40, aos 92 aos 97, aos 115 da prorrogação para ajudar a gente nesse projeto aí, que o negócio foi complicado demais, né? A gente pensava que seria muito mais fácil poder colocar no papel tudo isso, e foi muito mais difícil do que a gente esperava. Você ajudou bastante a gente, ajudou muito a gente, né? Sem a tua ajuda seria muito difícil poder lançar esse projeto aí num tempo tão curto que nós tivemos, né? Porque na minha ideia, o Almanac seria lançado em dezembro de 2021, né? E o Marco Piovan da Editora 11 deu um susto na gente e falou, não, esse trabalho tem que sair no aniversário do Santos, né? E nós estamos correndo até agora contra o prejuízo, né? Você, infelizmente, teve o coronavírus, eu também, isso aí, por conta disso, atrasou também um pouco o projeto, né? O lançamento do projeto. E felizmente todos terão em breve em mãos aí essa obra de arte, né, que é um trabalho exaustivo aí de dezenas de amigos, né? Tivemos colaboradores do Brasil, do exterior, famílias de jogadores aí dos anos 40, dos anos 10, 20, 30 que ajudaram a gente com material raro, inédito. Então, é um presente pro torcedor do Santos e para quem gosta de futebol, né? Certeza que muitos aí que não torcem para o Santos vão comprar, né? Fernando, nessa segunda parte do episódio do podcast Amigos do Urbano, a gente está com nada mais, nada menos que Evaldo Rodrigues e Guilherme Nascimento, outros 2 membros da Asofis. Evaldo, tudo bom? Trará bastante matemática para o nosso episódio? Como é que estão as coisas por aí? Opa, Vinícius, estou bem. Um abraço aí para o Fernando, um abraço para o Guilherme. E estamos aí, sim, para trazer alguma coisa de interessante aí do nosso peixão. Professor Guilherme, bem-vindo novamente ao nosso podcast. Vamos falar bastante de história aqui, que é um papo que a gente gosta, né? Legal. Boa noite aí, o Vinícius, Fernando, Evaldo e todo mundo que acompanha a gente no podcast. E vamos bater um papo, acho que é legal, né? Falar sobre a história do Santos, né? É sempre bom, né? Sempre legal. O time está assim, meio mais para lá do que para cá, mas vamos lá, vamos conversar sobre o Santos. Aí fica até melhor falar sobre história quando o time está na situação atual, né, Guilherme? Por isso que a gente fala de história, né, Fernando? O pessoal pergunta pra gente. Não teria coragem de falar sobre o momento atual. História, a gente tem histórias ruins, mas elas se tornam legais da gente poder lembrar do que a gente viveu. Exato. Não, mas vamos falar um pouquinho do presente também. Fala aí, Evaldo. O Zé Roberto Brandi e o Wesley Miranda que disse, né, que nessas horas ele corre para a história, porque ele fica tranquilo, ele fica no aconchego. É isso. A gente está aqui também com o Wesley Miranda, outro membro da Sofis e um dos idealizadores, e também é uma pessoa que levantou dado, escreveu, fez de tudo no Almanac dos Craques. Wesley, o que esse Almanac significa para você e para a história do Santos? É uma realização de um sonho, né? A gente começou lá atrás, assim, o Almanac aí lançado pelo Guilherme Nascimento em 2013, ele proporcionou abrir um leque muito importante para a história do Santos, literalmente, né? De todas as formas. E foi amadurecendo essa ideia de listar todos os jogadores, que ganhou uma força enorme, com o Marcelo Fernandes lá, trouxe os almanacs, os craques lá dos clubes europeus, foi inserindo isso na nossa cabeça, e também dessa convivência que a gente tem com os ex-jogadores, né? E muitos familiares daqueles que já não estão mais aqui. A gente quer contar essa importante parte da história do Santos, é a identidade, né? Então é importante você ter isso tudo detalhado pelos jogadores, contar a história deles, é uma parte muito importante da história do Santos. Os números, os jogos, mas também os jogadores, né? Os personagens dessa rica história do Santos Futebol Clube. História inigualável. Fernando, quer inaugurar aí a rodada de perguntas? Escolha o seu entrevistado, que a gente está muito bem servido hoje, e manda bala. Hoje estamos muitíssimo bem acompanhados, Vini. Eu vou perguntar para o Evaldo, e o Evaldo, que é o mago das estatísticas, né? Sabe tudo dos números do Santos Futebol Clube, um dos principais estatísticos do futebol brasileiro. E, Evaldo, como que surgiu, né, a ideia de você criar o banco de dados e como é que foi esse processo?
Porque parece fácil, mas não é não, né? Então, em 1999, eu comprei um lance depois que o Santos tinha perdido um jogo para o Grêmio, era o último jogo do século. E aí tinha os dados do Fernando Mendes, né? Francisco Mendes. Fernando Mendes é um cantor, né? Do Francisco Mendes, citando por década, né? Os jogos do Santos. E aquilo me deixou... Eu fiquei assim maravilhado de ver aquilo, quantos jogos o Santos tinha em cada década, vitórias, empates e derrotas, gols pró e gols contra. Eu recortei aquela parte ali do jornal O Lance e comecei a pesquisar jogos e assim escrever no papel. Eu nem tinha assim um pensamento de colocar em computador. Não sei nem se eu tinha computador, para dizer a verdade. E eu comecei a colocar no papel os jogos e comecei a colocar também as estatísticas. Aí veio a questão de computador, notebook. Eu comecei a colocar, mas eu não tinha noção nenhuma, né, de quantos jogos. Eu via lá que o Santos tinha tantos jogos, mas não sabia a sequência deles. E aí eu fui anotando, colocando ali. Aí eu pesquisava muito o Guilherme Nascimento na internet. Ele mal colocava alguma coisa, eu já estava copiando. Ele tinha alguma... Na época, acho que era um blog de perguntas e respostas, com algumas escalações. E ele coloca lá, jogo 380. Aí eu ia lá no computador, jogo 380, e colocava aquele jogo ali, 1930, 1940, ia fazendo uma espécie de esqueleto. E aí, quando foi 2012, 2010, né, naquela época do Santos ali, eu tinha ido na Vila, o Santos tinha ganhado do Guarani de 9-1. No outro dia de manhã, eu fui na Vila a convite do Guache. Quando o Guache viu o que eu já tinha anotado de pesquisas, o Guilherme depois vai falar um pouco também, eu ia para o Arquivo do Estado lá em São Paulo, revirava aqueles jornais da década de 20, de 30, era uma loucura. Ia de manhã, levava um lanche e voltava 4 horas da tarde. É coisa de louco mesmo. E aí, quando eu fui lá, eu passei os dados, o Guache ficou maravilhado com tanta coisa que eu tinha, só que ele me deu um presente maravilhoso, né? Que foi os jogos. Ele tinha juntado com o Guilherme, tinha colocado os jogos todos na sequência de 1 a, sei lá, acho que 5.000 na época, e 4.000 e alguma coisa. Eu trouxe para casa, né? E aí eu comecei um longo trabalho de separar os jogos. Aí, quando veio o almanaque do Guilherme, que eu agradeço demais, né? Eu acho que a Sofis e nós, historiadores, nós somos uma espécie de formiguinhas, né? Um pega o trabalho do outro ali, trabalha isso, aquilo. Esse jogo nosso é muito legal. Aí eu disponibilizei em Excel, e quando o almanac saiu, aí eu passei aí horas e horas digitando. E aí, quando terminei de digitar tudo mesmo, aí eu descobri, né, aonde as estatísticas nos levaram, né? Aonde eu cheguei, comecei a falar com a imprensa e comecei como estava tudo em Excel, comecei a filtrar, e aí abri um leque tremendo. E aí já estava também aquela conversa, né, 2013, 2014, como o Wesley falou do almanac. E aí, graças a Deus, agora está saindo um trabalho pioneiro aqui na América do Sul. E eu fico assim muito contente de ser participante dele, né? E isso tudo, a todo mundo que nos ouve aqui, é conciliando o emprego, né? Porque aqui todo mundo trabalha com outras coisas, ninguém é pesquisador, nem é só pesquisador ou só historiador, e é muita confusão com a esposa, com a família, a gente sabe bem como é que funcionam essas coisas. Guilherme, quando você fez o Almanac, que é um livro obrigatório, né, para quem gosta de história, para você consultar ali, é a Bíblia das fichas ali, né? Tem tudo. Você já pensava em fazer algo voltado a jogadores, ou você queria focar em outras áreas? Você já tinha isso na sua cabeça? Como é que funcionou na época que você estava confeccionando o primeiro almanac? Então, eu fui montar o almanac do Santos porque eu tinha em casa o almanac do Corinthians, tinha o almanac de São Paulo, do Palmeiras e do Flamengo. E quando eu vi o almanac de São Paulo, e o time do Cruzeiro, quando eu vi o almanac de São Paulo, que foi a Placar que lançou, né, era uma parceria com a Placar, eu falei, porra, eu faço um negócio melhor do que isso aí, né? Porque era um almanac muito... Lógico que é bom, né? Não estou dizendo que o almanac não fosse bom. Mas faltava muita informação. E quando eu vi o almanac do Cruzeiro, eu falei, pô, é isso aqui que é o almanac que tem que ser, né? Ficha completa do jogo, comentário de jogo histórico, comentário de jogos. Eu falei, pô, é por aqui que tem que ser.
Mas eu queria colocar o que tinha em todos os almanacs também, né? Quem mais jogou, quem fez mais gol, aquela listinha dos 10 mais, né? Os 10 mais que jogaram, os caras que mais jogaram na seleção, tal. Mas, assim, tinha tanto jogo do Santos, tantos gols que o Santos tinha feito, né? Que não dava. Se eu fosse ainda montar a página de estatística, e eu, como, né, assim, como a gente é mais jurássico, né? Mexer com a informática, quando eu comecei a fazer, era um inferno, né? Aí eu tirei como opção o seguinte: olha, eu vou fazer só as fichas e num outro momento, quem sabe, dá para montar todas as estatísticas, né? Mas a ideia era lançar o almanac com estatística. Esse era, assim, o grande sonho meu, né, pessoal? Mas não dava. Quando eu cheguei assim naquela coisa assim, não, o almanac vai sair, vamos fechar contrato com a editora e tal. E os caras falaram, agora as coisas tem que ir pro papel, né? O que vai sair nesse almanac? Aí eu vi que eu não tinha perna para fazer tudo, né? Então a gente vai fazer as fichas, contar a história como era o centenário do Santos. Cada década eu conto uma história, um resumo da história do Santos. Uma história, uma pequena história nos jogos do Santos mais importantes. E aí saiu o almanac. Mas em seguida, assim, mas foi quase que imediato. A gente já trocava informação com o Evaldo, com o Wesley, com o Marcelo, com o Valmir, com uma cacetada de pessoal que ajudava, né? E todo mundo assim, a gente precisa fazer um almanac dos craques, a gente precisa publicar as estatísticas dos jogadores, quem jogou, técnico e tal. E aí a gente teve todo um tempo aí para a gente ir amadurecendo, né? Na minha ideia era assim, olha, vamos colocar o nome do cara e o número de jogos, né? E acabou. Mas aí o Marcelo veio assim com os almanacs europeus e eu falei, não, tem que ser outro padrão, pô. Tem que ter foto do cara, precisa ter a biografia do cara, né? Precisa ter data de nascimento, se ele já faleceu, a data. Vai ser um negócio bem mais completo. E aí realmente, assim, ou o cara tem dedicação exclusiva para isso, ou, né, como diria Lennon e McCartney, só com uma pequena ajuda dos amigos para o negócio sair, né? Porque senão não vai. Então, aí que saiu esse trabalho coletivo, né, que eu acho que é muito legal, sabe? Eu acho que quando a gente junta as individualidades e faz esse trabalho coletivo, mostra como é importante, né, o trabalho em grupo, a coesão em torno de alguma coisa, né? E aí tá saindo agora o Almanac dos Craques, é um sonho coletivo, né? O Vinícius ajudou, o Fernando ajudou, um monte de dica legal que o Fernando deu, material. Se a gente for, vocês vão ter que fazer uma gravação especial só para a gente falar o nome por nome de todo mundo que ajudou, cara. Porque assim, é uma lista enorme de gente e se a gente começa a falar de cabeça, sempre fica faltando alguém. Mas eu acho que é mais ou menos por aí, né? A gente fez o almanac lá atrás, 10 anos, na base do Evaldo também, né? Eu comecei a marcar os jogos do Santos, eu tinha 10 anos de idade, copiava os jogos da Placar, né? E depois eu parei, é óbvio, né? Quando você chega lá na juventude, 18, 19, 20 anos, os interesses se modificam, né? A vida vai impondo outras coisas no caminho, você para de fazer, mas não joga fora, né? Que isso que era importante, né? E aí você começa a acumular coisa, né? A coleção da Placar ficou acumulada, recorte de jornal importante, né? De vitória de campeonato, os livros, né? Começou a sair no início dos anos do século XXI, né? Agora saíram muito no final do século XX, início do século XXI, muitos livros começaram a ser publicados, até por conta da virada do século, tal, né? E a gente começou a guardar as coisas. Aí não chegou uma hora, né? Deu aquele estalo, falou, vamos fazer o almanac, vamos começar a jogar tudo no computador. E aí a gente foi fazendo. Então, assim, é um processo longo pra caramba, né? Da minha parte, assim, é de 1970 para frente,
E cada hora a gente vai inventando uma coisa nova, né? E agora fez a Almanac. A Almanac que, olha, deu trabalho, hein, bicho? Deu trabalho pra caramba. e vai ter que E vai ficar bonito, hein, cara? Vai ficar bonito. Vai ficar bom, vai ficar muito bom. Vale a pena. Eu não sei quanto que vai ficar o custo, mas vale a pena. Vale a pena, meu, que o livro vai ser bem bacana. E daqui a 50 anos vai ter que ter uma nova edição, né? Então, a nova geração de pesquisadores, os mais jovens, já podem começar a fazer agora o que o Guilherme fez e o que o Evaldo fez, porque o Santos, obviamente, vai continuar jogando, a gente espera, e vai continuar ganhando títulos e revelando jogadores e tudo mais. Fernando, o que você tem para falar com o nosso amigo Wesley Miranda? Grande Wesley Miranda. Wesley, tira uma dúvida para mim. Quais foram as informações, nesse processo, né, de construção do Almanac, quais foram as informações mais difíceis de encontrar? E qual foi aquela informação, Wesley, que quando você encontrou, você vibrou como se tivesse sido um gol do Jean Mota? Olha, eu acho que o mais relevante é o autor do primeiro gol não oficial do Santos Futebol Clube, o Anacleto Ferramenta. Além da importância de se ter a face dele, o rosto dele conhecido, né? Porque se tinha fotos, mas não na qualidade que vai ser apresentado, ou que vem sendo apresentado nos últimos anos aí nas redes sociais, através de fotos, e não se tinha tanta qualidade de imagem. E o mais legal é a cor dele, né? Ele era pardo. Então, numa época em que o negro no futebol ele não poderia nem estar presenciando, assistindo um jogo, o Anacleto Ferramenta, autor do primeiro gol não oficial do Santos, por conta das dimensões do campo lá da Vila do Macuco, acabou não sendo um gol oficial, acabou passando para o Arnaldo Silveira, mas o Anacleto Ferramenta, e um jogador negro, né? E foi até recentemente com o Marcelo Fernandes, pegou o atestado de óbito do Anacleto Ferramenta e se afirmou realmente que ele era um jogador pardo, né? Que ele era pardo e isso é relevante, isso é bastante relevante. Então vamos ficar com o Anacleto Ferramenta, 1912. Viagem no tempo, né? O Fernando falou do Jean Mota. Evaldo, eu queria... A gente é focado aqui em história, né? Ainda bem, né, Fernando? Mas a gente, no elenco atual, a gente tem alguns jogadores que têm uma história no Santos, né? Recentemente o Alisson acabou saindo, a gente tem meninos da Vila, que a torcida sempre gosta, tem o Marinho, que está prestes a completar 100 jogos, e tem jogadores que têm bastante participação. Por exemplo, o Jean Mota, se eu não me engano, ele está para completar, ou completou 250 jogos. Tem o Pará também, que também tem centenas de jogos pelo Santos. Desse elenco atual, o que você pode destacar, Evaldo, de estatística assim que salta aos olhos do torcedor? Bom, eu posso falar também, a pergunta foi feita para o Wesley, mas teve algumas situações assim que... Não, eu sei, eu estou dizendo em relação a algumas coisas que eu descobri, que para mim foi muito interessante. Claro. Eu vou citar talvez a maior delas, e foi assim de uma forma assim, que eu nem esperava, foi descobrir que a última vez que o Santos tinha ganhado do Vasco no Maracanã foi em campeonatos brasileiros, foi no Gol Mil do Pelé, né? Aí o Vasco ganhou lá com 3 gols do Gabigol, não sei se vocês lembram, um hat-trick. E isso aí eu tinha colocado na Sofis, o Ademir Quintino ele copiou, e o Gustavo Villani da Globo viu e procurou checar com Quintino se realmente era uma informação quente. Quando o Quintino disse que era, aí ele citou no jogo várias vezes essa questão. No final, o repórter da Globo entrevistou o Gabigol, e depois da entrevista do Gabigol, quando foi nas perguntas para o técnico, entrevistou o Cuca também. O Cuca falou: puxa, que achado importante, essas coisas você tem que falar para a gente antes do jogo, que a gente pode usar no vestiário, na pré-eleição. E assim, eu estava assistindo aqui em casa, eu fiquei muito feliz, né? Porque foi um achado, mas é algo assim que a gente pesquisou, que a Sofis pesquisou e descobriu. Beleza? Só para deixar aí. Perfeito. Os hat-trick do Pelé também foi muito interessante, né? Porque quando você vê falar de 30, 40 e
grandes jogadores da história, como Messi, como Cristiano Ronaldo, de repente você descobre que o Pelé tem 108 hat-tricks. Foi uma coisa assim que... Hat-trick que eu digo assim, no geral, acima de 3 gols num jogo. Foi uma descoberta assim que eu também, na hora, fiquei maravilhado, né? E só de 3 gols, Pelé fez 71 vezes, Pelé saiu de campo com no mínimo 3 gols. E saber que o Corinthians também nos hat-trick, também é a maior vítima do Pelé, né? Pelé fez 5 hat-trick em cima do Corinthians. Os times que tomou mais hat-trick do Corinthians foram todos eles times paulistas, né? Corinthians, Guarani, Jabaquara, Juventus, Noroeste e Portuguesa. Cada um levou 5, são os principais. Em relação aos jogadores que tem mais jogos hoje no elenco, o Pará está muito próximo, passou o Marola, né, no último jogo, está com 285 jogos, o Jean Mota fez 250 contra o Atlético Paranaense, e jogou muito mal, eu estava dando uma olhada nos melhores momentos, não jogou bem. Os 5, vamos lá, além deles 2, em terceiro lugar vem o Luiz Felipe, com 143, em quarto o Felipe Jonathan, com 132, e em quinto, o Carlos Sanches com 123. Esses são o top 5 do Santos. Se vocês quiserem aí, depois eu posso ver mais, até chegar pelo menos no top 10. Não, já para ter uma noção legal. Bom, eu peço licença para enaltecer o trabalho do Evaldo, cara que eu sou muito fã, além do Guilherme Nascimento. É uma rasgação de seda, porque só tem gente boa nessa cicatriz, né? Obrigado, Wes. Mas o Evaldo é impressionante. Eu nunca vou esquecer quando o Rodrigo ele fez um hat-trick. Aí o Evaldo falou assim, cara, ele é o 108º jogador que fez hat-trick com a camisa do Santos. Aí foi nisso aí que eu falei, cara, esse cara não é normal, velho. Ele não é normal. E dá trabalho fazer essa pesquisa. Rapaz, dá um trabalho que você não tem noção. Eu imagino. Mas é muito legal essas informações, bater esses números, isso é uma dedicação, é uma vida. Eu acho que isso tem que ser muito valorizado, porque assim, reclamar, torcer, isso tudo a gente faz já com normalidade. Só que se dedicar assim, a vida inteira é para poucos. É para muito poucos. Aí, no estudo disso aí, esses caras são... Nem vou falar mais nada, porque só... É verdade. Evaldo, só para complementar o que você falou sobre hat-trick, até o meio do ano passado, né, o final da temporada passada, Cristiano Ronaldo tinha 56 e Messi 54. Ou seja, o Pelé tem quase o dobro, né? O dobro, quem tem 54 aí, ele vai ter o dobro, né? E o mais interessante do hat-trick é que o 100º jogador a fazer um hat-trick com a camisa do Santos foi o Zé Love, né? Essa aí é a melhor é essa aí, para quem gosta de número, é a melhor. Né? E tá na história. Todos eles estão na história. O Marcelo costuma falar, né? Vestiu a camisa do Santos, é craque e tá na história. Todos eles, né? Todos eles. Sem exceção. Alguns mais, outros menos. Exatamente. Mas todos craques, Exatamente. Manda aí, Fernando. Professor Guilherme Nascimento, na sua visão, qual a importância de uma obra desse tipo, do Almanaque dos Craques, para a preservação da história do Santos Futebol Clube? Uma história que a gente sabe que é linda, mas em alguns momentos castigada, né? Castigada por ser deixada de lado, por não ser tão valorizada, por não ser... tão valorizada pelas pessoas. Qual a importância desta obra? Olha, eu acho que assim, o que o Wesley falou do Anacleto, ferramenta, eu acho que assim, talvez seja o ponto mais importante desse almanaque. Porque assim, a história do Santos ela é muito centrada assim, olha, o Cisino Patus, a família Silveira, né? E fica em cima disso, né? Bom, a gente consegue mostrar com foto, com documento, que o Santos era mais do que isso. Tudo bem, tinha família... Eram 3 núcleos familiares, né, na história do Santos importantes, mas o Santos era muito mais do que isso. Quando você tem o Anacleto Ferramenta, que você vê lá na profissão dele, que ele era marítimo, que ele era escriturário, então ele é diferente dos outros, ele é assalariado. Se ele é assalariado, ele é classe trabalhadora. Então não é o único, não tem só um time no estado de São Paulo
foi formado por trabalhadores. Tem mais. Eu acho que isso é que é legal dentro do Santos. Você pega um outro jogador, que é de 1914, que é o Milton Lima, que ele era contador, ele era estudante de Escolástica Rosa. Pô, ele foi campeão paulista pelo Atlético São Bento, né, pela Associação Atlética São Bento, e passou pelo Santos, negro. Você tem o Esmeraldo, negro. Você tem o Jarbas, que foi vítima de racismo em 1917. O Santos, a coisa foi tão intensa por uns associados da Palmeiras, que é um clube para lá de elite, né? Um clube paulistano para lá de elite da época, que o Santos vai e tem que fazer um ofício para dizer que não dá para os caras ficarem com insultos racistas aqui na Vila Belmiro ainda mais. Então, assim, acho que esse é um ponto assim, que vai aparecer na biografia de cada um deles, né? Mas o cara que vai ler como um todo, ele vai perceber que dentro do Santos havia uma abertura que em muitos clubes paulistanos não tinham e que não é devidamente contado pelo próprio Santos Futebol Clube. Eu acho que isso que dá, assim, que fica legal. E o que é mais importante, que é com documento, que é com foto, né? Fotos assim que não tem como você dizer, não, esses caras estão forçando a barra. Não estamos forçando barra nenhuma. No caso da Anacleto Ferramenta, foi muito importante ter achado o óbito, né? A identificação na lápide do cemitério e tal, porque assim, não resta dúvida, né? Tem todos os dados da pessoa. Então, assim, o trabalho que foi feito nesse coletivo, né, de cada um buscar uma coisa, leva para a história do Santos uma quantidade de informações novas que são muito importantes e que abrem perspectivas de novas pesquisas. Que eu acho que é muito mais legal. E, assim, tinha gente que dizia, a história do Santos já está contada, não precisa falar mais nada. A gente está mostrando, né, que não, a história do Santos ela estava coberta, ela estava assim, tinha um monte de coisa por cima que você tem que tirar para mostrar que tem muita coisa boa, muita coisa legal. Você vai ver lá no Almanac que tinha um jogador que passou 2 anos no Santos, lá na década de 40, e depois foi para a Itália. Não para jogar, ele foi para a Itália para combater nazista. Ele era da Força Aérea Brasileira, da FEB. Meu, que história! E por que assim, estamos resgatando histórias desse tipo ali dentro, né? Além dos grandes craques, né? Pô, lógico, né? É evidente que a gente vai falar de Dorval, Coutinho, Pelé, Pepe, de Robinho, de Neymar, de Gilmar, de Zito, Clodoaldo, Edu. Então, lógico que tem que falar desses caras. Mas o mais legal, pelo menos para mim, foi pegar as biografias que são curtinhas. Mas assim, olha que história que esse cara tem. Tá ali curtinho, mas tem uma baita história, né? Então, acho que esse é o grande lance do Almanac. Além das estatísticas que são legais pra caramba, né? Das situações como essa que o Evaldo falou do Zelov, né? O cara que faz... É o 100º cara que faz isso. Pô, legal pra caramba, né? É irônico, mas tudo bem. Mas assim, abre uma perspectiva de pesquisa dentro do Santos e dos outros clubes. O que a gente tem recebido de pessoal dos outros times falando, pô, precisa fazer um desse para o meu time. Precisa fazer esse para o clube tal, né? Precisa ter uma associação como a de vocês no meu time. Eu acho que isso é que é legal. A Sofis, né, ela veio... A gente veio pensando numa coisa e ela foi ganhando um corpo, um tamanho, que esse almanac eu acho que vai ser o grande marco para a gente, né? E um marco, eu acho que, acho que foi o Evaldo que falou, é um marco editorial no futebol brasileiro, né? Eu acho que vai ser muito legal mesmo e vai abrir histórias assim incríveis, né? Eu acho que vai ser muito legal. Não, sem dúvida. Isso é o que o Guilherme falou, mostra a importância, né, da pesquisa do Santos para o futebol brasileiro cada vez mais, né? E quantas histórias dessas que podem virar outros livros, por exemplo. Você pode se aprofundar em outras épocas do Santos, em épocas não tão contadas. Enfim, a história do Santos é muito rica, né? Deixa eu emendar uma pergunta aqui para o Wesley. Wesley, tá na escuta? Tô na escuta.
Você falou na sua primeira participação da sua identificação com alguns jogadores do Santos, né? Até um trabalho que você faz com a Sofis, você é íntimo de alguns jogadores, familiares. Tem algum que você se identifica mais, que seja, caramba, eu era fã desse cara, colecionava figurinha dele, agora eu converso, ele me dá bom dia, ele manda figurinha de bom dia no WhatsApp. Tem algum desse que você possa Poxa destacar? vida. Vamos. Eu tenho muita gente que até em momentos bem difíceis, né? Por causa do falecimento do meu pai, entrou em contato comigo. Mas assim, eu vou falar que do perfil que você falou aí, não tem para ninguém. O Guga é o top. O Guga é aquele cara que na infância eu falava que era o Guga, eu colocava a camisa 9, jogava bola falando que era ele e tal. E depois, com o advento da internet, eu comecei a escrever sobre ele, e ele entrava, agradecia. Então, nunca imaginava, até falar, pô, esse cara deve ser fake, né? Deve estar zoando comigo. E aí a gente foi se aproximando, e hoje é uma amizade legal, a gente se chama de irmão. Então, quer dizer, é o ídolo que virou mais que um amigo. Então, eu tenho o Guga como um grande amigo hoje, e a gente, com certeza, ele é o cara. Ele é o cara. Mas, assim, sem querer dar. Porque o Paulinho também é gente boa, o Almir, o Índio, muitos jogadores da minha infância, eu tive a oportunidade não só da minha infância, mas jogadores de épocas anteriores, ídolos, que eu não cheguei a ver jogar, mas que eu admiro pela história, porque eu cresci ouvindo falar. Eu costumo falar que é o primeiro de ser torcedor de Santos, por incrível que pareça, todo mundo começa a gostar da história e depois começa a torcer para o clube, né? E o meu caso foi um caso à parte, porque primeiramente eu comecei a gostar de história do futebol. Eu gostava de uma história como um todo, eu gostava da história do Santos, gostava da história de São Paulo, da seleção brasileira. E quando eu comecei a estudar, eu falei, pô, cara, não tem como não deixar de torcer para o time do Pelé. Isso eu não tinha nem 10 anos ainda. Eu subia lá no guarda-roupa lá e pegava as revistas antigas e comecei a torcer para o Santos. E foi justamente pouco tempo depois que eu comecei a ver esses caras em ação, né? Esses jogadores que hoje eu tenho uma boa convivência. Então, são eles os caras que me reafirmaram nessa torcida pelo Santos. Independente se ganharam títulos ou não, se eu permaneci torcendo para o Santos, se deve muito a esses caras. E você ajudou a gente a falar com o Guga, hein? Naquele episódio que a gente falou do Santos 4, Corinthians 3. Você que foi a ponte para falar com o Matador. Fernando, sua pergunta. A gente está encaminhando para a última rodada de perguntas, pessoal, por conta de tempo. Então, o Fernando vai inaugurar a última rodada aqui com uma pergunta para o Evaldo. Evaldo Rodrigues, a gente acabou de falar aí com o Wesley, né? A questão os jogadores que a gente mais gosta, que tem afinidade. Para você, na criação desse almanaque, qual aquele jogador que você já gostava muito, que era o teu ídolo, e quando você começou a mexer nos números, te deixou ainda mais fã? Então, Fernando, na verdade, assim, eu penso muito na questão do meu pai, né? Eu morava no interior da Bahia, não tinha nenhuma criança santista, um jovem, um adolescente, e o meu pai, ele vinha de São Paulo numa idade, sei lá, 29 anos, 30 anos por aí, e ele era muito santista, fanático, assim, no time de 78, 84, e era assim, ele ia e voltava para São Paulo, né? E eu ficava lá sozinho, com uma bandeira que ele deixou para mim, um copo que eu usava para tomar café, tomar água. E, assim, eu acho que a coisa mais importante para mim, a minha maior realização, foi poder, de repente, sentar com Ailton Lira, com Newton Batata, com Juari, com Rodolfo Rodrigues e pedir para eles gravar algo para o meu pai, mandando um abraço para o meu pai. E ver assim, a alegria do meu pai de poder receber, né? Essas coisas é muito importante. E tem um outro, porque lá na minha cidade tinha 4 santistas, era meu pai e mais 3, e um deles é deficiente visual. E eu estive lá agora, em novembro passado,
E eu sempre que eu sentava com ele na porta da igreja lá, era uma cidadezinha bem pequenininha, né? E a gente falava do Santos, e eu fui vendo que, com o passar do tempo, ele foi desanimando, ele falava muito pouco do Santos. E esse ano eu cheguei naquela euforia para falar com ele do livro, do almanaque, e ele falou: Evaldo, eu vou te falar uma coisa. Já tem mais ou menos uns 10, 12 anos que eu não ouço jogos do Santos mais. Eu falei: mas por quê? Ele falou: porque aqui as rádios, né, ultimamente as rádios de São Paulo não pegam mais aqui na Bahia, e a televisão, Evaldo, eu falei para ele: porque você não assiste, né? Ouve pela TV. Ele falou: Evaldo, eu vou ser bem sincero, assim, eu tentei algumas vezes, mas doía muito no meu coração, saber que eu estava na frente de uma televisão, saber que estava falando o nome dos jogadores e eu não podia ver. E aquilo ali me comoveu muito, né? Porque às vezes a gente vai cornetar, vai xingar os jogadores, e tem alguém que queria só ver os jogadores, mesmo alguns pernas de pau que tá aí, mas ele só queria ver e não pode. E aí eu passei isso para alguns ex-jogadores, conversei com o Fabião. O Fabião né, o Fábio Lopes é um cara sensacional. E ele conversou num grupo lá, e vários jogadores, né, mandou um abraço para ele. Eu lembro que ele também era da época dos Meninos da Vila, de 78, de 84, e aí ele, Juari, João Paulo, mandando um abraço para ele. E aí eu fui lá levar para ele ouvir os áudios, ele falava: meu, não acredito, o João Paulo falando comigo. Então, assim, foi uma coisa que me deixou extremamente emocionado, e eu agradeci muito a Deus por esse privilégio que eu tive de repente, porque as estatísticas, Fernando, lá em 1999, eu nunca imaginava estar aqui conversando com outros historiadores. De repente, vai sair um almanaque do Santos e eu vou ser um dos escritores. Eu não tinha pretensão, nem sonhava. E, de repente, depois de 20 anos, ver assim que, sabe, valeu a pena. E isso foi muito, muito interessante. Em relação aos jogadores, assim, pessoal, eu não, assim, não tenho uma assim separado que eu posso falar: puxa, esse aqui. Não, porque para mim como eu sempre brinco, o pessoal zoa comigo, mas para mim, Camilão, Pedro Paulo e Pelé, para mim é a mesma coisa, todos juntos, um com mais ênfase, outros com menos, mas todos eles ajudaram a escrever a história do Santos. Hoje a gente tem aqui, se eu tenho um almanaque, se eu tenho 1.700 jogadores aqui na minha frente, é porque eles jogaram, ganharam, não, talvez não ganharam, talvez perderam mais do que ganharam, mas ajudaram a fazer a história, né? E para mim, todos eles têm essa importância muito grande. Perfeito, que história bonita, história bacana que o Evaldo contou. Professor Guilherme Nascimento, quero saber uma coisa de você. Assim, você acompanhou um pedaço da era Pelé, né? Você viu algumas coisas de lá para cá. Qual é aquele cara que te marcou, tirando os jogadores, né, que são ao concurso, né? A turma do Pelé, aí você tem ali Chulapa, tudo mais a geração Robinho, Neymar. Você tem algum jogador que te marcou, que não seja esses jogadores tão populares assim para a torcida? Assim, aquele cara que quando você começou a ver, ou então depois, né, depois de adulto, você fala: caramba, esse cara, eu sou fã desse cara, mas ele é um cara que não tem tanto reconhecimento da torcida. Você tem algum exemplo disso? Assim, para mim, né, o Wesley sempre brinca, né, que eu sou o maior fã do Edu, né? Então, para mim, assim, pena não conta, né, o melhor de todos para mim é o Edu. Por um motivo muito simples, né? Por um motivo mais bobo possível. O primeiro jogo que eu fui ver de Santos São Paulo foi no Morumbi, e eu estava ali no portão da entrada dos ônibus, né, dos times, e chegou o ônibus do Santos. E eu tinha uns 9 anos de idade. Aí eu vi o ônibus do Santos, fiquei maluco, fiquei sacudindo a bandeira, uma bandeirinha pequenininha que nem um alucinado na calçada. O Edu viu pela janela, né, e fez um positivo para mim. Olha, dali para frente o Edu podia dormir em campo, que ele era o melhor cara em campo. Tem como. Mas o Edu tá no patamar dos super-heróis, né, do Santos. Então aí fica fora da tua pergunta. Dos caras assim, fora do patamar de super-herói, um cara que eu gostava muito de ver jogar era o Marcelo Passos, né, de 95. Eu gostava, assim, achava que o cara jogava bem pra caramba, né? Assim, eu lembro do gol que ele fez contra o Guarani, né, que classificou o Santos para semifinais, né?
E ele também fez um golaço contra o Fluminense. Então, assim, para mim, assim, era um grande jogador, né, o Marcelo Passos, e que não deu muito certo, né? Não sei exatamente por quê, mas assim, ele teve uma grande temporada em 95. Achava que ele conseguia cortar e jogava a bola no ângulo. Achava um baita jogador, mas assim, que não deu. Eu sempre gostei também do Edinho, goleiro Edinho, né? O pessoal o Edinho tem uma coisa assim, uma relação de amor e ódio. O torcedor daquela época ou odiava o Edinho ou gostava muito do Edinho. Eu fui ver a estreia do Edinho em 94 no Santo André, né? E assim, eu torcia para o Edinho dar certo de uma maneira, né, fora do comum. Mas o Edinho tinha um Boeing nas costas que ele tinha que carregar que chamava-se Pelé, né? Talvez se ele não tivesse esse Boeing carregando nas costas, ele teria um desempenho um pouco melhor, uma cobrança mais racional sobre ele. Assim, o que eu acho que eu poderia dizer, assim, dos jogadores mais, assim, geração passada, anos 70, quem era um cara que jogava pra caramba era o Cláudio Adão, que também, assim, era grande esperança. O Pelé parou, mas agora a gente tem o Cláudio Adão, né? Pena que ele quebrou a perna e o Santos deixou ele ir embora pro Flamengo. Né? Mas eu também era outro cara legal, que não chegou no patamar de super-herói do Santos. Né? Cláudio Adão foi super-herói, acho que de 15 times. Eu vi o Cláudio Adão jogar. Eu vi o Cláudio Adão jogar no Volta Redonda nos anos 90. Então o Cláudio Adão jogou até mais de 40 anos, né? E jogava, assim, ele jogava bem pra caramba, pô. Ele era goleador, jogava bom pra caramba. Ô, Guilherme, Oi. eu tô sentado aqui esperando você falar do Tonzinho. Olha, Totô e Tonzinho, né? Aquela dupla de ataque do Santos dos anos de 75, 76, por aí, 77. Assim, eu não tinha muita, assim, não era a mesma característica, não. Assim, esses caras que eu tô falando, eram os caras assim, o Cláudio Adão era o cara que, pô, era do Pelé saiu, mas no meu time de botão já tinha o Cláudio Adão, porque ele era o 10 tranquilo do Santos. Então, assim, era o cara que, né, não podia sair do time de botão. O Tonzinho não. O Tonzinho, assim, é o cara que tem, é o que tinha naquela época, mas, assim, não tinha... Era uma relação mais ou menos, assim, indiferente, né? É o que tinha. Jogava bem, não era perna de pau, não, que nem o pessoal costuma falar por conta do nome, né? De Tonzinho, né? Mas era um Armandinho, né? Um bom... assim, um Lucas Lima, vamos dizer assim. Tem dia que joga, tem dia que não, pô. Lucas Lima tá no almanaque, professor? Lucas Lima tá no almanaque. Lucas Lima, Marcelinho Carioca, tá Rincon, todo mundo lá no almanaque. Leandro Damião, tá todo mundo lá. Fernando, para fechar com a... Eu já queria emendar uma pergunta exatamente sobre isso com Wesley Miranda. Duas em uma, como diria Cícero Melo, Wesley. Primeiro, quais foram os craques, menos craques que você teve que colocar no almanaque e você falava, cara, tem que colocar aqui, e enfim. E quão difícil é fazer uma obra dessa, Wesley? Olha, eu também sou daquele que o cara que colocou a camisa do Santos, ele virou craque, né? Damião entra nessa, Wesley? Rapidinho, o Damião entra nessa? O Damião teve um alto custo-benefício e a gente tomou muito prejuízo com ele. Mas a passagem dele, por exemplo, foi melhor do que aquela do Luizão e do Edmar, que também foram grandes goleadores em outros clubes. O Damião ainda marcou um golzinho ou outro, só que arrombou os cofres do Santos. Então, é complicado. A gente tem que separar um pouquinho isso aí, tem que ter aquela veia, não sou jornalista, mas a gente tem que entender um pouco de relatar a história do Santos em cima daquilo que realmente aconteceu. É claro que o destaque, o espaço, não vai ser o mesmo de quando você tem o Edu,
que aí o Guilherme Nascimento falou que foi um dos caras que eu mais aprendi a gostar depois que eu passei a conviver com o Guilherme Nascimento. Eu conheci o Edu, mas depois com o Guilherme Nascimento foi falar, cara, esse cara era um Pelé. Eu comecei a rever vídeo, eu comecei a ver texto, e eu falei, o Edu era um Pelé. O Edu reinou na época do Pelé. O Pelé foi para o meio campo armar a jogada, o Edu foi dar espetáculo na ponta esquerda. Os gols ficavam no Toninho Guerreiro e o futebol espetáculo ficava com o Edu. Então, mas a gente tem que relatar todo mundo, né? Não tanto com tanto destaque. Eu queria falar para vocês, um dos jogadores que na época, que eu já contei essa história várias vezes em off, foi um jogador que ele, na época que ele veio para o Santos, eu pedi para meu pai comprar uma camisa, eu fiquei na expectativa de que fosse virar, poderia nos dar títulos, só que na época ele não rendeu o esperado, e foi o meia Neto. Só que, passado muitos anos, revendo várias vezes vídeos, revendo as atuações, o Neto não foi mal no Santos. E muita gente acha que o Neto foi um fiasco. É porque logo em seguida veio o Giovani, que tomou a camisa 10, porque ele jogou em 94, o Giovani veio logo em seguida, né? O Giovani concorreu à bola de... Ninguém lembra disso. O Giovani concorreu à bola de ouro do Campeonato Brasileiro 94, com poucos jogos, de tantas atuações boas. Então ele abafou o Neto. E o Neto, hoje, revendo e tudo, ele foi um bom jogador. O Marcelinho Carioca, citado pelo Guilherme Nascimento, apesar da grande identificação que ele tem com o Corinthians, ele teve uma passagem boa pelo Santos. A gente tem que dar o braço a torcer. Ele não foi de todo mal. Teve vários outros jogadores que tiveram passagens pífias pelo Santos. É bom nem descrever, né? Porque, afinal de contas, eles fizeram parte da história do Santos, né? E a outra pergunta era... Desculpa, a outra qual que era, Fernando? Sobre a dificuldade, Wesley, de fazer uma obra dessa, porque você tem que conciliar com a tua vida, né? A tua vida não para. Cara, eu vou falar a verdade para você. Foi uma dificuldade muito, mas muito grande. A gente... tanto que na reta final aí a gente teve um baita de um reforço de peso, que foi o Vinícius. Então, a gente teve um Vinícius, o Marcelo Fernandes também foi um cara que botou o negócio debaixo do braço. Aliás, o time foi muito bom. O Guilherme Nascimento também. O Evaldo, o projeto inteiro com a estatística, né? Então, eu acho que ficou um trabalho legal e tudo. A gente teve que dar um gás agora no final para poder lançar, porque tem aquela força de agora vai, juntar todas as fotos e tudo. E o projeto vem lá de trás, a gente já vem trabalhando isso há muitos anos e colhe informações. Eu lembro até um ano, não lembro qual foi o ano precisamente, que teve um carnaval e todo mundo curtindo o carnaval e eu tirei todos os dias para ficar pesquisando. Então, quer dizer, madrugada, carnaval rolando na televisão e eu pesquisando o jogador de futebol, onde nasceu, quando morreu, onde jogou, de onde veio e tudo. Então, já vem de anos isso aí. Então, é um trabalho muito difícil mesmo, é um trabalho muito... Mas que em conjunto, essa obra, ela vai sair e ter um gosto especial. Muito bom. Fala aí, Guilherme. Posso falar uma coisa rapidinho? Claro. Aí que o Wesley falou? Acho que um cuidado que nós tivemos foi assim, sempre de ter uma... Assim, os jogadores têm sempre uma biografia. A gente procurou ser extremamente respeitoso com todo mundo, né? É um pessoal profissional que se dedica àquilo, mesmo que ele não tenha tido uma passagem brilhante pelo Santos, mas o cara, né, se dedicou, o cara é profissional, o cara, né, tem um trabalho. Então você não pode ficar cego de paixão e fazer um comentário à base de emoção. Então a gente procurou ser o mais respeitoso possível. A gente foi muito respeitoso, a gente considerou muito quem vai ler, né? O cara vai ler, né? Então, assim,
E o cara sabe quando ele teve uma passagem boa ou não. Então, mas você lê assim, pô, fulano não jogou nada. Não se faz uma coisa dessa, né? Então você assim, passou, né, teve tantas oportunidades, se bem em tal jogo. A gente procurou sempre ter um tratamento respeitoso com todos os atletas. Lógico, né? Os super-heróis, né? A gente vai encher de adjetivo superlativo, né? Mas quem teve uma passagem mais modesta, a gente também teve um tratamento respeitoso para mostrar a importância dele dentro dessa história centenária do Santos Futebol Clube. Importante isso mesmo. Diga aí, Evaldo. Fernando Vinícius, você falando das dificuldades, acho que uma das maiores, porque assim, eu colocava em notebook, aí teve uma vez que o notebook deu pau, e eu percebi que eu tinha perdido, acho que 8 meses de... Aí eu ia sair de férias daí um mês, mais ou menos, eu sacrifiquei uma férias inteirinha para poder colocar tudo em ordem de novo, que eu tinha perdido nos 8 meses que eu tinha digitado. Sem contar, assim, né, que além de eu trabalhar 8 horas por dia, eu ainda sou pastor, né? Tomo conta de uma igreja e minha esposa costumava dizer que se o tempo que eu gastei com as pesquisas do Santos eu tivesse gastado orando, quando eu entrasse na igreja, já abria uma escada direta para o céu, com o anjo descendo e subindo, abençoando o povo, de tanto tempo que eu gastei nessas pesquisas. Mas, assim, valeu a pena. E sempre, né? Eu espero passar uns 3 jogos, aí eu vou lá, lanço as estatísticas daqueles 3 jogos. Sempre tem uma coisinha nova. Agora eu estou lançando também quando o jogo é na Vila, quem fez o gol na Vila, porque das estatísticas da Vila também tem muita coisa legal. E aí vai aumentando, né? Mas beleza, eu faço isso com muito amor, tenho um carinho muito grande pela história do Santos e tenho tentado ensinar os meus filhos para ver se, quando a gente passar e o Santos vai continuar, ver se eles continuam com esse trabalho aí, mas sempre vai aparecer alguém, né? Sim, sim. Não, essas observações são importantes mesmo. O que o Evaldo falou é isso. A gente é apaixonado, né? A gente faz fora do horário de trabalho, na hora do almoço, às vezes passa a noite virado, abdica de fim de semana, o Evaldo de férias, mas acho que o resultado aí vai ficar bacana, ficou bacana. Quem quiser comprar, Fernando e amigos, a gente tem o livro à venda na loja, no site da Loja 11, loja11.com.br. Lá você pode buscar pelo Almanac dos Craques. A gente vai colocar o serviço aqui nas nossas redes e também na descrição do episódio. E só para finalizar da minha parte, o que o professor Guilherme também falou, perfeito. O cuidado e o respeito que a gente teve com todos os 1.700 e tantos jogadores, né? A nossa raiva, talvez frustração, fica ali no campo, ali na hora do jogo, né? Você dá aquela reclamada, aquela cornetada, mas na hora de colocar no papel para as próximas gerações, obviamente todo mundo foi muito respeitoso. Fernando, cara, que honra conversar com esses 3. Conversamos também com o Marcelo. São a linha de frente, né, do Almanac dos Craques, mas também tem muita gente, e como o Guilherme falou, a gente não vai citar um por um, porque você acaba esquecendo, mas no livro tem todo mundo, o nome de todo mundo que ajudou, direta e indiretamente, e só pode dizer que foi um prazer e obrigado pela participação de todos. Certo, Fernando? Certo, Vini. É um prazer imenso sempre poder conversar com essas pessoas, né? Guilherme, Evaldo e o Wesley. E assim como você, Vini, são amigos que o Santos Futebol Clube me trouxe, né? Que eu acho que isso é uma das partes mais legais do Santos a melhor recompensa que a gente tem por acompanhar o Santos, por se dedicar, são essas amizades que o Santos Futebol Clube nos traz, né? Então, o Marcelo também. O Marcelo, eu vi ele uma vez na minha vida, mas a gente se fala tanto que é como se eu visse ele todo dia, né? O Marcelo mora em Luxemburgo e a gente se fala direto. Então, são pessoas que participam da nossa rotina, são nossos amigos. E estou muito ansioso para poder receber o meu exemplar do Almanac e com certeza vou querer autografado por todos vocês, Vini. Ô, Fernando, eu só quero dar só uma consideração, falar do trabalho, até para eu sei que a minha parte já foi. Não, pode falar. Até fazer um reforço, Fernando e Vinícius, cara, o livro ele é muito útil. A gente falou da utilidade do livro, que vai abrir um novo leque para fazer novas pesquisas, vai abranger mais coisas, vai revelar mais coisas. Só que além disso,
tem um trabalho que ele foi feito, ele até acabou atrasando mais, que foi a parte iconográfica. O livro está muito bonito. Eu, particularmente, eu nunca vi um livro tão bonito de futebol, com tantas imagens boas. Então, quer dizer, ele está gostoso de ler e ele é de encher os olhos. Então, é um negócio de se orgulhar. E o Santos Futebol Clube é um clube pioneiro aqui no Brasil, e está tendo o seu almanaque dos craques, e de uma maneira espetacular. Então, pode ter certeza que vem um produto muito bom e realmente é feito daquela forma que a gente gostaria que fosse feito para a gente, entendeu? A gente não fez assim para vender, assim, claro que a gente quer que tenha um sucesso, mas a gente pensa realmente em ter um negócio bom para a gente ter realmente, para a gente, né? Então, não sei se deu para entender. Não, deu sim, deu sim. Evaldo e Guilherme, vocês têm alguma consideração aí para finalizar? Eu quero mandar um abraço para vocês aí. À vontade. Com a Covid, né? A gente, há muito tempo que eu não vejo quase ninguém. O Alex veio aqui na porta esses dias pegar algumas coisas que um torcedor deixou, né, para a Sofis, para guardar de lembrança. Mas assim, estou com muita saudade do Guilherme Nascimento, poder dar um abraço nele. O Wesley, né? O Wesley, ele sabe, né? O carinho, o Fábio, o Marcelo, o pessoal todo, né? O Brandi, o Fernando, o Vinícius. Quero conhecer o Vinícius. Eu acredito que a gente não sentou ainda para bater papo. Obviamente que a gente já ficou algumas vezes ali em algumas festas, mas a gente não sentou ainda para bater papo. E esperar passar toda essa tormenta aí para a gente poder reunir. Tomara que seja já quando for lançar o livro, para a gente poder ver todo mundo, dar um abraço a todo mundo. Eu acho que mais importante do que o sucesso do livro, ou vender muito ou pouco, é a gente poder estar junto ali e saber que mais importante do que as coisas que ficam é esse carinho que um tem pelo outro. Foi isso que fez da Sofis e o próprio livro ser esse sucesso. Foi esse carinho que a gente tem um pelo outro. E é isso que eu acho que importa para mim, eu acho que importa para todos nós, né? Com certeza. E você, Guilherme? Bom, primeiro assim, né? Lógico, né? Os amigos urbanos, né? É um lugar privilegiado de ter essas histórias, né? Então é muito legal bater um papo aqui com vocês, né? Com o Vinícius, o Fernando, né? O pessoal, né? Só que eu conheço há pouco tempo, mas assim, pô, legal pra caramba. Gosto muito mesmo do trabalho de vocês. E lógico, né? Evaldo, o Wesley é meu irmão, né? Não tem como. O cara que tem a mesma data de aniversário que eu, com uma diferença de exatos 20 anos, é meu irmão. E o Evaldo também, tem um carinho muito grande pelo Evaldo. O Evaldo sabe por quê. Um amigo nas horas muito difíceis, então assim, tenho muita consideração por esse pessoal. E o livro, né, para quem está nos ouvindo, mais do que querer saber da nossa vida, quer saber do Santos, pode pegar o livro, pode comprar o livro, que o livro vai ser bom, né? Tem como eu falei, é uma história, biografia de 1.700 caras, um trabalho de louco, né? Assim, eu ia dizer que era um trabalho infernal, mas como está o Evaldo junto, o Evaldo eu não vou falar que foi um trabalho infernal, né? Mas foi um trabalho de louco montar esse livro, né? Mas eu acho que o resultado foi muito bom, né? O resultado foi muito bom mesmo. E assim, agora é esperar para ver o que vai dar, tá bom? Obrigado pelo convite, e eu acho que realmente é um livro que vai abrir possibilidades bem novas para o Santos, para a pesquisa de futebol no Brasil, né, para os outros clubes também. Acho que vai ser muito bom, né? Qualidade vai valer a pena. Fernando, chegamos ao fim desse papo incrível com as 4 pessoas que levaram esse projeto, né, abraçaram esse projeto mais do que nunca. Esse trabalho pioneiro. Quem quiser comprar o livro, ele está à venda no www.lojada11.com.br, né, o site da editora 11 Cultural. Essa não podia nem ser diferente, né, Fernando? É a nossa dica cultural do episódio, né? Exatamente, Vini. Convido todos os ouvintes aqui do nosso podcast a acessarem a loja da editora 11 Cultural para poder adquirir essa obra. Não o torcedor santista, quem não é santista, né?
e gosta de futebol, gosta da história do futebol, gosta desse tipo de conteúdo. É simplesmente fantástico. Eu estou muito na expectativa, muito ansioso para poder ter acesso ao meu exemplar, já garanti o meu, e não vejo a hora de ter a obra às mãos e também na minha estante, porque é uma obra histórica e que vai, com certeza, abrilhantar ainda mais a literatura de futebol e a literatura histórica do Santos Futebol Clube e do futebol brasileiro, Vini. Exatamente. Quem quiser falar com a gente é super simpático e acessível nas redes sociais, @Amigos do Urbano, estamos lá no Twitter e no Instagram, e também por e-mail, amigosurbano@gmail.com. Valeu. A gente tá, para ouvir a gente está no YouTube, tem o nosso canal no YouTube com todos os programas. A gente está também nos principais agregadores de áudio, como Spotify, Apple, o Google e a Radio Public. Valeu, Fernando, e até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.